A grande questão agora é: o que Bolsonaro pode enfrentar daqui para frente? Se condenado pelos crimes mais graves, ele pode perder seus direitos políticos, ficando inelegível por um período maior do que a atual inelegibilidade determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, além de enfrentar penas de prisão que podem passar dos 20 anos. O futuro de Jair Bolsonaro interfere no futuro do Brasil. Claro, interfere. Bolsonaro foi alvo de uma denúncia pesadíssima, a mais pesada que um presidente da República na nossa história recente conheceu, tentativa de golpe de Estado. Não tem nada mais grave, né? O eleitor tem o direito de votar e escolher quem vai ser o próximo presidente. A vontade da urna tem que prevalecer. E a acusação é que ele não queria que a vontade da urna prevalecesse. Ele queria dar um golpe de Estado, que ele não conseguiu. Então ele está sendo julgado por isso. Se as pessoas no 8 de janeiro, naquela manifestação absurda do 8 de janeiro, invasão dos prédios públicos, teve gente que pegou 17 anos pintando uma estátua, quantos anos vai pegar o Bolsonaro? 18? Não, né? Vai ser condenado a quanto? Alguém tem dúvida que ele vai ser condenado? Então, o futuro do Jair Bolsonaro interfere nas placas tectônicas da sucessão do presidente Lula. A força do Lula com um candidato, o Jair Bolsonaro, que aliás já estava inelegível, mas vamos imaginar que ele não tivesse. A inelegibilidade dele não passava pela prisão, ele poderia não ser candidato, mas está zanzando pelo Brasil solto. E a perspectiva dele, se não acontecer nada de novo, é ficar preso por alguns anos. Lula foi preso por 580 dias. Ele vai ficar preso alguns anos. E como a ficha limpa diz que são 8 anos de inelegibilidade encerrada a pena, significa que é um enterro político de Jair Bolsonaro. O enterro eleitoral de Jair Bolsonaro. Então, os fatos, eles se misturam. Bolsonaro pode ser preso? O que pode acontecer após a denúncia da PGR contra o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado e outros crimes? É preciso esclarecer que Bolsonaro não se tornou réu e nem foi condenado por algum crime. Mas o STF pode determinar a prisão dele antes do fim do processo, se houver, por exemplo, tentativa de fuga do país, coação de testemunhas ou destruição de provas. Em caso de condenação, as penas previstas variam de acordo com cada crime. Por exemplo, de 4 a 12 anos pelo crime de golpe de Estado, organização criminosa até 12 anos e abolição violenta do Estado Democrático de Direito até 8 anos de reclusão. Como os crimes são diferentes, as penas podem ser somadas. Segundo especialistas, se a pena final ultrapassar 8 anos, o cumprimento será em regime fechado. Mas agora que a acusação formal contra o ex-presidente foi apresentada ao STF, quais são os próximos passos da investigação? Quem vai analisar o caso é o ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor vê agora o futuro político de Jair Bolsonaro e como é que vai se organizar, como deve se organizar a direita brasileira a partir de agora? Perfeito, Megali. Vamos lá. Não é uma resposta simples, mas é uma resposta possível diante de hipóteses que podem acontecer. Repito, são hipóteses que precisam ser testadas junto à opinião pública brasileira. Muito bem. Jair Bolsonaro, com a inelegibilidade ontem, ele sai juridicamente do processo político até 2030. Ponto. Isso não significa que ele não possa ter uma influência, mas, como a gente sabe, influência não é igual à personificação da política. Logo, do ponto de vista do presidente, do ex-presidente, melhor dizendo, ele está ali inelegível. Ele não pode concorrer a nada do ponto de vista eleitoral, mas pode influenciar. E aí essa influência vai estar presa com os seus seguidores mais fiéis, aqueles que argimentam processos nas redes sociais e na sociedade, vão colocar Bolsonaro nesse processo. Porque o campo da direita no Brasil ainda está muito ligado a ele. E aí entra outra questão da sua pergunta. Em que medida o campo da direita, que é maior do que o campo bolsonarista, é uma situação histórica muito antiga, vai lidar com isso e vai substituir para novos nomes. E aí que entra a questão.
como no Brasil, historicamente, a eleição presidencial, não só presidencial, mas sobretudo presidencial, ela está ligada ao carisma dos seus concorrentes, a direita está hoje sem um nome, uma candidata, um candidato que possa nacionalmente, a não ser regionalmente, ter potência. E precisará ser testado a partir das eleições do ano que vem para ver em que força esse nome tem nas influências. Ou seja, nós temos ali uma lógica a ser cumprida. E aí vem uma análise, evidentemente, como eu disse, uma análise que não é futurista, mas dentro da lógica. Vejo o campo da direita brasileiro buscando um nome mais moderado, mais fisiológico, mais ao centro. Por quê? Porque perdeu a eleição de 2022, o que não é bom, perdeu por pouco, mas perdeu, se esperava ganhar, e aí viu que talvez essa radicalização de Bolsonaro não seja bom para o campo da direita. Logo, ela provavelmente, sem Bolsonaro, que seria o nome principal, buscará um nome mais ao centro, mais moderado, para concorrer com quem está no poder, que é o grupo da esquerda do presidente Lula. Enfim, esse é o cenário mais ou menos que a gente pode prever, em hipótese, para os próximos anos, sobretudo para o próximo ciclo de 2026. A quantidade de documentos, 81 mil páginas, e 2 semanas que a defesa do presidente Bolsonaro teve para simplesmente analisar tudo isso. E aí, quando o assunto é jurídico, processo, peças assim, né, desse nível, eu sempre vou lá na fonte do professor André Marcília, que está sempre aqui com a gente, gentilmente, sempre conversando aqui com a gente, e ele simplesmente diz que é grave, né? Que não se constrói uma defesa se contrapondo apenas à peça da PGR, mas estudando toda a investigação que resultou na peça. Se a PGR teve acesso a elementos da investigação que a defesa não teve, isso é comprovado, há desequilíbrio, não há possível justiça e estaremos todos diante de um teatro político, não de um julgamento jurídico. Falei de fato com uma pessoa que é muito, muito próxima mesmo do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, e tem conversado com ele sobre essa encrenca que corre no Supremo, e ele disse que os aliados do Bolsonaro estão receosos de que ele seja preso antes do Natal. Diz que a sentença já é conhecida, antes mesmo do julgamento, antes de começar o julgamento, todo mundo sabe o que vai acontecer, que ele chama de assodamento do Supremo, vai ser usado como argumento para futuros pedidos de anulação, mas que hoje essa pressa vai intensificar, segundo ele, a pressão para que o Bolsonaro libere ou lidere uma articulação para definir um outro candidato para representar o campo da direita em 2026. Ele, por hora, não se mostra acessível a essa ideia, né? Mas o que impressionou, Fabiola, ao Bolsonaro e aos seus aliados foi que, em poucas horas, 3 lances deixaram o Bolsonaro mais perto do julgamento e, em consequência, mais perto das grades, né? O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei pra prisão. Tudo se resume nesse novo processo. Desde 19, articulava ao desacreditar o sistema eleitoral, dar um golpe. É o golpe da Disney, né? Eu estava lá com o Pato Donald, com a Mickey, e deu um golpe de 8 de janeiro, tentei dar um golpe de 8 de janeiro aqui. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto, mas eu deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo.